Olá, amigos do Como Ser Pai, Alexandre Henrique aqui. E hoje comigo, um grande amigo, psicólogo, Gutenberg Costa. O Gutenberg é meu amigo, vocês vão ver que eu vou chamá-lo durante a entrevista várias vezes de Guto, né? Então eu tenho o carinho de chamá-lo e o privilégio de poder chamá-lo de Guto. Mas o Gutenberg, além de psicólogo, ele tem formação em medicina chinesa, também tem especialização em acupuntura. E eu o conheci numa viagem para a Índia. E lá nos vimos a educação, visitamos várias escolas, várias universidades. E além dessa formação em psicologia, o Gutenberg também é casado com a Sabine, uma alemã. Então vive também dentro de casa essa diferença cultural de formação de crianças, de educação de filhos. E tem com a Sabine duas filhas. Então queria dar as boas-vindas para o Guto. Seja bem-vindo, Guto, ao Como Ser Pai. E dentro do que a gente conversou e queria trazer para os nossos amigos, para a nossa audiência do Como Ser Pai, você me falou algo que me chamou muito a atenção. Muito dos problemas que chegam para você no consultório dos seus pacientes adultos são traumas criados lá na infância, situações criadas na infância por pai e mãe. Então eu queria que você falasse um pouco dessa diferença cultural que a gente viu na formação dos filhos, né, na educação dos filhos que a gente viu na Índia, que você vê com a Sabine, sua esposa, e de que forma que essa influência dos pais causam essa situação com os filhos. Bem, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, Alexandre, é um prazer estar aqui colaborando de uma forma ampla, porque a gente sabe que essa é uma questão que envolve muita consciência, né? Você falou de algumas experiências da nossa vida, dessas viagens, né, do casamento intercultural e da própria experiência clínica também, mas, contudo, a gente precisa sempre estar buscando e atualizando esses conhecimentos, né? Para cada cultura é diferente, sim, alguns pontos da educação, mas se a gente generalizar, a gente vai perceber alguns fatores que são únicos. Por exemplo, a criança que cresce por modelagem. A gente sabe que a criança ela vem de um modelo, né, de um exterior. Tudo que ela assistir, tudo que ela ver, tudo que ela ouvir, é o que ela vai aprender, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Eu diria que esses primeiros 2 anos são essenciais. Os primeiros 6 meses, o carinho, a atenção, a imagem de um bom homem, de uma boa mulher. Então, os primeiros 6 meses de vida envolve já o nascimento. É claro que antes, durante a gestação, já é importante que a mãe e o pai tenham se preparado. É o ideal que a gente se prepare 1 ano antes, né? Evitando bebida alcoólica, evitando drogas, evitando doenças mentais e emocionais, porque tudo isso, no momento da concepção, pode passar para o bebê na nossa linha de pensamento, né? É claro que o ambiente, ele é determinante, né? Mas, dentro da experiência do consultório, eu percebo que muitas vezes essa questão ali ainda intrauterina vem afetar, né? Então, filhos não desejados, filhos de pais dependentes, né? Filhos de pais ou de esposas que foram rejeitados. Então, isso tudo já influencia, porque é a mãe que vai passar, nesses primeiros 2 anos de vida, a segurança para o filho. Nos primeiros 2 anos, a criança não sabe que ela é uma criança, ela pensa que ela é uma extensão da mãe. Então, quando você afasta a criança, ela já chora, né? Quando ela está longe da mãe, porque ela é uma referência. Então, muitas vezes, a mãe fala, olha, ela é igual a mim. Eu gosto de laranja, ela gosta de laranja. Eu gosto de verde, ela gosta de verde. Eu gosto de tal comida, ela gosta de tal comida. Por quê? Porque a mãe é o reflexo. Então, se a mãe está depressiva, se ela está ansiosa, se ela está nervosa, se ela está abandonada, isso tudo vai passar para a criança. E como que o pai pode ajudar nesse processo? Então, o pai, hoje, ele deve seguir o sistema, né, abandonar aquele sistema lá sueco, abandonar aquele sistema de alguns países que iniciaram ali aquela história o sistema suíço. Eles colocam a mãe como gestante e educadora do filho. Na realidade,
Hoje isso tem que cair por terra, porque a gente sabe que os filhos precisam da figura dos pais, Uhum. dos dois. Então, como o pai pode colaborar com isso? Dando toda a segurança para a mãe, desde o relacionamento, mesmo antes da gestação, e isso começa passando para a mãe as necessidades que ela precisa ser suprida, ele tem que estar presente, ele tem que auxiliar, ele tem que ajudar. Eu troquei de médico 4 vezes antes de nós decidirmos o parto. Nós fomos encontrar o nosso médico 1 mês antes do parto. E esse médico permitiu, olha só, eu sou muito grato a ele, né, o Dr. Jean Moreno, sou grato aos outros também que vieram auxiliar, né, todos eles desde o começo que fizeram o preventivo, todos foram importantes. Mas quando eu cheguei para esse médico, eu perguntei se ele conhecia o sistema europeu, o sistema Frederic Leboyer, ele falou, olha, eu conheço, diferente de outros médicos que não conheciam. Eu conheço, mas eu não pratico. Mas se vocês quiserem, eu posso estudar esse sistema, ele falou. Ok, não, a gente não precisa que você estude, a gente só precisa do parto normal. Aí eu perguntei, como eu trabalho com acupuntura, eu perguntei, eu posso fazer acupuntura na minha esposa, no parto? Pode fazer acupuntura. Eu posso cortar o cordão umbilical? Pode cortar o cordão umbilical. Posso ficar com ela durante o parto? Pode ficar com ela durante o parto. Olha só a importância da presença do homem, ele também reconhecendo. O que eu não tive com outros médicos e outros hospitais, fazendo algumas concessões, né? Uhum. E ele falou, enfim, ele falou assim, quando ele viu que a gente precisava dessa liberdade, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão para o hospital e vocês ficam no quarto. Quando eu precisar falar, eu vou até lá, ou se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me chamam. Porque parto bom é parto normal e sozinho, sem o médico. O médico deve intervir se houver algum problema no parto. Combinado? Combinado. Por fim, a minha esposa falou assim para ele, quando é bom nascer o filho? Olha a sintonia deles, Alexandre. Quando é bom nascer o filho? À noite é bom para você? Ele falou, à noite eu estou um pouco mal-humorado, brincando. Ah, tá. E de madrugada? De madrugada eu estou bem mal-humorado, ele falou. Ah, e domingo de manhã, final de semana? Domingo de manhã é perfeito, pois a minha esposa teve contração no domingo, 8 horas da manhã. Olha. Tamanho, ele foi viajar, ele transferiu para outro médico caso precisasse. Ela falou, não vai nascer com outro, vai nascer com ele. Nasceu exatamente de 40 semanas de parto normal. A segunda é uma outra história, que eu não vou contar agora, mas a segunda nasceu de parto normal, sem o médico, na cama do hospital, com enfermeiros. Porque ela já estava muito mais segura, ela já conseguiu levar isso de uma forma legal. Isso reflete nas nossas filhas, eu vejo isso, né? A segurança que elas têm, né? A minha primeira filha, ela não tem medo, a gente tem que ensinar o medo para ela, porque ela tem tanta segurança no que ela vai fazer, porque ela nunca passou privação. Uhum. Então, ela tem segurança no que ela vai fazer. Então, durante esses primeiros 2 anos, como eu estava dizendo, o pai pode ser extremamente presente, fazer uma figura paterna em todos os aspectos, assegurando a mãe e assegurando as necessidades fora também. É como se fosse a mãe na versão masculina, ela fazendo o papel dela e o pai fazendo o papel dela, e quebrar essa cultura que a gente tem da mãe cuidar dos filhos. Eu sou suspeito em falar, mas eu, principalmente depois que minha esposa engravidou, e depois que a filha nasceu, eu fiquei muito presente, voltando a essa questão intercultural, na Alemanha, desde que nasce, eles já entram na fila para natação, e é uma exigência do governo, todos esses cuidados, estímulo de cores, de formas, exercícios, né? Agora, no momento, eu voltei recentemente da Alemanha, eu estava com a minha esposa e eu pude viver muito isso lá, e ela estava estimulando eles, vou retornar para lá daqui a um tempo para buscá-los, e ela me manda vídeos, ela me manda fotos da educação da criança, da segurança, dos grupos que ela participa. Não, é diferente a gente olhar, porque a gente não tem lá essa questão da violência, né? A liberdade é muito maior. As crianças com 5 anos de idade estão na rua andando sozinhas, indo para o parque, indo para a escola. Então, Mas assim, Guto, aqui no Brasil, o que você acha que são os maiores erros que os pais cometem na educação dos filhos? essa transferência
para a mulher, né? A ausência de muitas formas, como eu disse, eu estou com a minha filha em vários lugares, e às vezes vem um amigo e fala, nossa, mas você fica com ela, você troca a fralda? Você dá comida para ela? Você fica o dia inteiro sozinho com ela? Nossa, meu marido nem troca a fralda dela, nunca ficou sozinho. Ela não gosta de ficar com meu marido. Não gosta porque não ficou desde o início. Então tem que ensinar, né? Os erros são esses, a gente afastar, a gente ter agressividade, rejeição, incumbir essas tarefas para outras pessoas. Então, hoje a gente tem a cultura da criação com os avós, né? A gente fala que os avós são os pais com açúcar, então é difícil dar esse limite para os filhos, né? E, em geral, baixa o índice de maturidade. Então, pais que não estão preparados para serem pais. Não estão preparados. É muito comum a gente ver os pais não quererem nem pegar a criança no colo. Às vezes os amigos homens também rejeitam. Não, eu não pego o bebê no colo, eu não pego o bebê no colo. Então já vem da nossa cultura. A gente tem que romper isso. Presença, estar junto, fazer tudo, dividir tudo com a esposa. Esse é o futuro. E aí, gostou das dicas que o psicólogo Gutenberg deu em relação aos maiores erros que os pais cometem? Todos estão relacionados à ausência, à distância. Se você não tem condição de estar presente o tempo todo com o seu filho, os poucos momentos que você estiver com ele, que sejam intensos, que você dedique toda a sua atenção a ele, que seja uma atenção de qualidade. O Gutenberg gravou vários vídeos relacionados à psicologia na educação de crianças. Clique na logomarca Como Ser Pai aqui no vídeo que você vai acessar esses vídeos quando eles estiverem no ar. Quer se aprofundar ainda mais em conteúdos super especiais na educação dos seus filhos? Quero te convidar para conhecer o e-book Como Ser um Pai Incrível. Clique no link abaixo e acesse um material que vai te explicar em todos os detalhes como são as 8 relações que vão influenciar diretamente na qualidade do seu filho. Clique aqui que a gente se vê lá. Forte abraço!